O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que alegria podermos estar reunidos na casa de Deus, na casa de Maria, participando pessoalmente da celebração da Eucaristia ou acompanhando-a através da Rede Nazaré de televisão e da Rádio Web Basílica de Nazaré. Estamos prosseguindo o conhecimento de Jesus, da sua pessoa, da sua palavra, conhecendo os seus feitos através do evangelista São Marcos, que, como sabemos, nos apresenta a vida de Jesus de maneira mais resumida, mas sem nada faltar. Enquanto, por exemplo, o Evangelho de São Mateus tem 28 capítulos, o de São Marcos apenas 16. E a finalidade é exatamente esta, a de apresentar para os leitores um resumo da vida do Senhor, as coisas que Ele falou, as coisas que Ele fez. Hoje nós somos colocados diante de uma atitude. A reclamação vem porque os discípulos dos fariseus e de João Batista jejuam e os de Jesus experimentam uma certa liberdade. E Jesus chama a atenção exatamente para esta liberdade dos seus discípulos a partir do costume, da comemoração, do casamento, dos amigos que se despedem do amigo que vai casar. Enquanto ele está presente, claro, se divertem, bebem, comem, fazem suas brincadeirinhas. E não é para se entristecer agora, porque o amigo ainda está no meio deles. Depois que ele casar, for embora com a esposa dele, então vão sentir saudades. Jesus usa esta comparação da vida, do cotidiano, da realidade, para justamente dizer de como nós, diante da presença de Deus, devemos nos alegrar. O Papa Francisco, na sua carta sobre o Evangelho da Alegria, diz isso. É verdade que há muitas situações que querem roubar a nossa alegria. Aliás, o demônio
é especialista nisso. É um tremendo ladrão de alegria. E há situações, reconhece o Santo Padre, que até perduram e que de fato são motivos de tristeza. Mas ainda que nós nos detenhamos um pouco com este sentimento da tristeza, do vazio, diz ele, todavia a fé deve triunfar sobre esses momentos, porque o nosso coração deve estar sempre ancorado no motivo da nossa esperança. Essa esperança é o próprio Jesus, que aqui o evangelista compara com o noivo. Noivo depois sim, mas agora nós precisamos nos alegrar com a sua presença. E a essa atitude de liberdade, Jesus torna a confirmar com a comparação dos barris. Aqui vem chamado de odres, mas não é uma palavra comum, a gente entende melhor barril. Os barris da antiguidade, os barris, eram feitos de madeira. Por isso a comparação que Jesus faz. Não se coloca vinho novo, que é forte, que é ácido, num barril velho, porque vai arrebentar, vão estragar o barril e o vinho. Da mesma forma, ele compara também com remendo. Quem não sabe que um remendo novo numa roupa velha estraga, esgarça, rasga e fica pior do que estava? E aí ele arremata dizendo esta frase que nós devemos sempre guardar em nosso coração: vinho novo em barris novos. Quer dizer, a força da palavra, a fé que a palavra oferece, a esperança que a palavra de Deus traz, acende, faz guardar em nós, deve ser sempre conservado num coração renovado. É um convite, é um apelo a que reavivemos, a que reacendamos continuamente em nós os valores da fé. Ainda quando, nos lembra o Papa Francisco, tenhamos motivo para nos entristecer, mas não é o estágio da tristeza que deve perdurar, que deve permanecer em nós. A gente sacode, a gente supera, a gente sublima, a gente transforma tudo isso em vida. E ele fala também uma coisa importante sobre a esperança. Sabemos que as virtudes divinas são 3 e que Deus nos concede estas esperanças: a fé, a caridade e a esperança. Deus nos concede estas 3 forças que são próprias dele. Deus essencialmente crê, digamos assim, ele é a fé. Deus essencialmente ama. São João diz: Deus caritas est, Deus é amor, a essência dele é amor. Deus é a esperança, e ele versa sobre nós estas suas virtudes, essas suas forças, para que nós tenhamos condições de prosseguir a nossa caminhada. Mas ele diz que a virtude da esperança é a mais humilde das 3. Por que a mais humilde? Ele diz que é porque ela sempre está escondida, ela sempre está por trás da fé, por trás do amor. Porque a esperança é aquilo que nos possibilita sempre acreditar numa possibilidade nova.
Aquele que espera nunca está sozinho, ele nunca se sente abandonado, porque ele sabe que algo ainda está para vir. Gosto sempre de lembrar aquela frase que Dom José Luiz Ascona, bispo do Marajó, repete continuamente. Ele que conhece a situação dura, triste dos povos do Marajó, ele repete sempre esta frase: o melhor ainda está por acontecer. O melhor ainda está por vir, pois quem espera, experimenta isso. Por isso, irmãos e irmãs, abramos, preparemos nosso coração, acolhamos com generosidade tudo aquilo que Deus tem para nós. E tudo isso, é claro, para podermos prosseguir a nossa caminhada. A vida não pode parar. A vida vai sempre adiante. A vida pede de nós continuamente uma capacidade de resistência. A vida nos desgasta, a vida nos consome. E já ouvi pessoas dizerem que a vida nos devora. Mas, se desistir de viver não podemos, vamos fazer o quê? Fortalecer-nos na fé, no amor, na esperança. É a isso que a palavra de Deus nos convida, quando Jesus conclui dizendo: vinho novo para odres novos. Poderíamos comparar, para permanecer no âmbito do simbolismo que Jesus usa, tempo novo para um coração renovado. Convido todos a que façamos um instante de silêncio, a fim de que a palavra de Deus possa encontrar acolhimento em nosso coração.